Olá pessoal, nós estamos mais uma vez aqui para refletirmos a respeito de assuntos importantes. E hoje nós vamos falar de um assunto super legal. Hoje nós vamos refletir sobre sensibilidade com relação ao outro. O que é sensibilidade, afinal de contas? Com relação ao outro. É sentir o que o outro sente, é ter empatia pelo outro. O que hoje nós vamos comentar é que tem faltado muito dessa empatia, desse amor ao próximo, dessa fraternidade entre as pessoas. Nós vamos estar pensando sobre o assunto. Não quero mais, Senhor, te adorar pelo que o Senhor faz, mas quero te adorar pelo que tu arrependido estou por apenas te adorar. Quando tudo está bem, me esquecendo de quem tu és. Se o dinheiro me faltar, se a doença chegar, então dobre os meus joelhos para te adorar. Na tempestade que eu vou te adorar, vou te buscar, eu vou te louvar, Senhor. Nada vai me impedir de te adorar, te adorar. Eu vou te adorar, Senhor. Na tempestade que eu vou te adorar, vou te buscar, eu vou te louvar, Senhor. Nada vai me impedir de te adorar, te adorar. Eu vou te adorar. Bom, hoje nós temos o privilégio de conversar aqui com uma moça muito especial, Leila, que é psicóloga. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Uma pessoa muito querida, uma mulher, uma moça de Deus e que tem o ponto de vista cristão também. O que você tem visto nas pessoas hoje em dia sobre sensibilidade? Eu tenho percebido que está faltando muita sensibilidade, que na atualidade as pessoas estão voltadas para si e esquece-se do outro. Muitas vezes o relacionamento com o outro mudou, está um pouco mais complicado, está mais difícil o relacionamento com o outro, porque nós percebemos que as crianças, desde cedo, o indivíduo ele é ensinado, ele é educado para uma competitividade, porque o mundo, o mercado exige essa competitividade, né? A pessoa ser boa no que faz, ter faculdade, ter pós. Então a cobrança é muito grande. E muitos pais, logo cedo, ensinam seus filhos a competir, a ser bom, né? A ter
a estudar muito e acaba voltando muito para o individualismo e se esquece muitas vezes do outro, né? E acaba que os relacionamentos não têm, né, mais aquela o amor, a compreensão, como você falou, o estar no lugar do outro. Os relacionamentos, na verdade, não estão mais assim tão sinceros. Vê o outro mais como um competidor, né? E isso acaba trazendo para o relacionamento uma certa frieza, uma diferença, um distanciamento, né? É a lei do mais forte. É a lei do mais forte. Aquele que eles têm que sempre estar lutando para ser melhor, para conseguir. Muitas vezes vê o outro como, não vê o outro como um aliado, um companheiro, alguém que você possa dividir, compartilhar, mas mais como um competidor, né? E isso acaba distanciando. Essas pessoas não são muito felizes, né, querida? Não, porque o homem foi feito, o homem é um ser social, né? Nós somos feitos para se relacionar com o outro. Na verdade, o mundo está faltando ultimamente a alteridade. O que é alteridade? É você se constituir como eu pensar como eu através do outro. Através da diferença do outro, eu me vejo como eu. Se não tenho relacionamento com o outro, como é que, né, que eu vou até me constituir como eu, como uma pessoa? Na verdade, isso não traz felicidade, né? Isso não vou ser um eu completo sem o outro. Porque eu me constituo como pessoa, como eu, através do outro. Através da diferença que eu vejo no outro, mas isso é bom. Isso traz uma interação, né? E se eu não tenho mais relacionamento com o outro, se eu não me constituo através do outro, eu acabo me isolando. E eu acabo sendo uma pessoa, um individualista e infeliz, né? Parece que esse pessoal não tem, a geração de hoje, ou desses 25 anos para cá, não tem exatamente alguns valores que nós tínhamos. Sim. Esses valores foram perdidos. A internet começou mais ou menos nessa mesma época. Talvez não tenha sido por causa da internet a mudança, mas deve ter reforçado esse individualismo, não é verdade? Sim, com certeza. O que você me diz a respeito da internet hoje, desse Facebook, do WhatsApp, dessa coisa de ficar demais simplesmente na máquina e não nos relacionamentos? Não é errado, né? Brincar, jogar, a internet, mas também os jogos, a internet individualiza demais. Por quê? Os jogos, né? Os joguinhos eletrônicos, é uma máquina. E a pessoa fica ali só jogando com a máquina. Com a máquina. E depois, no relacionamento com o outro é diferente, porque o ser humano é complexo, né? É rico, é complexo. E a máquina ensina você a pensar, é tudo muito previsível, né? Nos jogos eletrônicos, é tudo muito previsível. E com o ser humano não é. Então você tem que construir uma relação. Isso exige criatividade, afetividade, o que você não tem com a máquina. E quando passa muito tempo nos jogos, você perde isso. E com a consequência é que você vai ter dificuldade, o indivíduo vai ter dificuldade de se relacionar com o outro. Agora, quanto à internet, ao Facebook, o WhatsApp, também leva ao individualismo, né? A falta essa falta de relacionamento com o outro. Porque muitas vezes a pessoa está num jantar, sai com os amigos para um jantar e fica lá no WhatsApp. Quer dizer, ela perde aquele encontro real, aquele momento que podia construir, né? Estarem juntos, trocando experiências, um momento gostoso com os amigos. Não, fica cada um lá no WhatsApp conversando com um encontro que não é real, né? Com um encontro virtual, perdendo o momento real. E muitas vezes dentro de casa mesmo, com a própria família, você perde essa interatividade, um momento de afetividade, essa coisa gostosa de estar entre família, para estar com um encontro lá no WhatsApp, no Facebook,
que não é um encontro real, né? Então perde muito, as pessoas acabam se individualizando. Não tem nem um encontro real com o outro que está lá do outro lado, né? E nem com a própria família ou os amigos que estão ali do lado. Isso distancia e ao mesmo tempo deve trazer alguma consequência muito ruim, porque a grande verdade é que não tem mais toque, Exatamente. Ninguém mais se abraça, as pessoas não chegam mais perto uma da outra e também o ser humano como você disse, ele é imprevisível, quer dizer assim, e a máquina é previsível. Então o fato do ser humano ser imprevisível quer dizer que é muito mais difícil você manter relacionamento no sentido de conversar, de comunicar. Às vezes você comunica alguma coisa, a pessoa não gosta. E lidar com a frustração do outro não gostar. Enquanto complicado. Que, na verdade, na máquina você põe risos e pronto, você melhora a situação ali só. E disse, não falei nada de bravo, não fique bravo comigo. Né? É verdade. Então, a verdade está precisando ser mais real. Né? Exatamente. O toque, a presença, a conversa, porque isso vai individualizando as pessoas, isso vai entristecendo também o coração delas, e isso vai trazer alguma doença social, né? Já com certeza, tem trazido a nossa sociedade está doente nesse sentido, né? A falta de afetividade, a falta de o individualismo mesmo, de intimidade, né? De intimidade, como eu falei, o ser humano é um ser social, nós precisamos do contato com o outro, nós somos o que somos a partir do outro, né? E se isso não acontece, se transforma numa patologia, né? Porque a pessoa isolada, sozinha, ela não é feliz. O fato das pessoas também serem assim é falta também de ter Deus no coração delas. Se você ama Deus sobre todas as coisas, você ama o próximo, consegue amar o próximo como a si mesmo. Então são 3 coisas que nós temos que fazer. Primeiro, buscar a Deus para valer. Uma vez que buscamos a Deus, que é o dono e a essência do amor, Ele vai nos ensinar a amar a nós mesmos e também nos relacionarmos com os nossos irmãos ou as pessoas que estão ao nosso redor. Então, na verdade, a falta de sensibilidade também é na parte espiritual. Nós precisamos de Deus, né? Nós temos um vazio existencial, né? Todos têm. E esse vazio muitas vezes é preenchido com coisas que não trazem paz, não trazem felicidade. E então aí é a busca do eterno, né? Nós precisamos da busca de Deus. E como você disse, é bem interessante mesmo, eu sempre uso isso no consultório, né? Porque as pessoas às vezes estão muito machucadas, magoadas, não se amam mais, não se enxergam mais, estão longe de si mesmas. E eu sempre falo, quando a pessoa é cristã, né? Eu falo, olha, você não acredita no mandamento, nos principais mandamentos que Jesus, né, instituiu, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo? Então, nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, é algo que vai ajudar muito, né? E é tudo, né? O principal. E o próximo como a ti mesmo, quer dizer, nós só vamos amar o nosso próximo, o outro, as pessoas, se nós nos amarmos. Primeiro a Deus. Se eu amo a Deus, eu vou me amar, porque eu fui feito à imagem e semelhança de Deus. Então eu tenho que buscar me amar, porque Deus me ama. Se eu não me amar, não me enxergar, porque muitas pessoas não se gostam, não se veem, não conseguem se ver, não se gostam. Então ela não consegue amar o outro. Né? Então se eu me amar, me ver como a imagem e semelhança de Deus e saber que Deus me ama, e aí entra o espiritual, a vida espiritual, né? Saber que Deus me ama, me sentir amada, eu não vou me amar, não vou me gostar. E se eu não gostar de mim, por consequência, eu não vou gostar, não conseguir gostar de ninguém, né? Amar ninguém. Uhum. Bom, como eu descobri, foi por acaso. Eu tinha 17 para 18 anos. Minha mãe ficou doente, estava na Santa Casa internada, o médico me chamou um dia para ir lá, eu cheguei lá e falou, olha, sua mãe está com lepra na época, né, que chamava lepra. Vai ser internada em Bauru. Eu falei, tudo bem.
Aí fez exame em mim. E eu tinha essa parte da mão aqui, que não sentia nada desde os 13 anos. Por isso que eles descobriram que eu tinha hanseníase pela mão esquerda. Era jovem, estava com 17 anos quando descobriu, fiquei internado e isso aí atrapalhou um pouco. Mas em questão de preconceito, de atrapalhar na vida, sinceramente não atrapalhou não. Viu? O namorado na época eu não tinha, mas amigos tinha bastante. Eles não reagiram porque não souberam, eu não contei que eu estava com outro doente. Bom, eu sou aposentado, né? Sou viúvo, moro com um filho mora comigo. Aqui eu tenho minhas atividades, participo de eventos, participo de reuniões com diretoria, sou diretor de uma entidade aqui que chama-se Caixa Beneficente. Sou bem ativo. Primeira coisa, é ter a cabeça boa. Não se abater. Porque se tiver cabeça ruim, o cara pira. E depois fazer o tratamento. Tratar. A única solução é tratar. Eu me aceito. Se você não me aceitar, é problema seu. Sobre a vida também, eu tenho uma vida boa, uma vida tranquila, sou respeitado. Não sei se você já percebeu, mas aqui dentro eu sou respeitado, as pessoas gostam de mim, e isso é importante. Porque é o seguinte, sabe, Roberto, eu tenho uma coisa comigo. Às vezes, vem visitas aqui dentro e nos tratam como coitados. Nos tratam com pena. Não, eu não quero isso. Eu quero respeito. Eu quero ser respeitado, apenas isso. Eu não quero ser tratado como um coitado, um senhor. Não. Isso não aceito. Eu gosto de ser respeitado, apenas isso. Não, isso é que às vezes é pessoa mais mal informada, né? Acho que é mal informada. Aí não tem nenhum coitado, não. Nós somos pessoas. Né? Sabe, Leila, no Velho Testamento, e você sabe muito bem, e também no tempo de Jesus, existia uma doença chamada lepra, que é a hanseníase. E essas pessoas que tinham lepra, elas ficavam separadas das outras pessoas e elas tinham que avisar, quando a pessoa ia chegando perto, ela tinha que avisar que ela era impura. O que a lepra representava para eles era uma coisa muito séria. Eles começavam a perceber, ou a lepra ou a hanseníase, que eles iam perdendo a sensibilidade corporal. Eu vejo que essa doença ela é muito interessante para exemplificar a insensibilidade social e a sensibilidade para com Deus. Então, quando a gente tem problema com relação a ser sensível à voz de Deus, é porque nós estamos em pecado. E aquilo torna como se fosse uma capa, não nos deixando sentir o que Deus fala conosco. Que traz a hanseníase espiritual, que é a insensibilidade para com relação a Deus primeiro, ao que Ele fala, a pessoa não sente mais nada no corpo dela com relação ao que Deus fala, ela está cauterizada por causa do pecado que machucou, ou que está machucando a vida dela e nem ela percebe. Quando eu fazia estágio num hospital, com relação à fisioterapia, e lá eu encontrei uma criança, que estava toda marcada na mão, e essa criança, ela não sentia, quando ela pegava nas partes do fogão que estavam quentes. E aí foi descoberto que ela estava com hanseníase. Eu sou o Celso Aparecido Fattori Júnior, sou diretor técnico do Hospital Dr. Francisco Ribeiro Arantes de Itu. Esse hospital ele foi fundado em 7 de outubro de 1932, com o propósito de abrigar e tratar os pacientes portadores de hanseníase. Nessa época, esses pacientes eram internados de uma forma compulsória,
Na realidade, eles eram literalmente excluídos da sociedade. Por volta de 1950, esse hospital chegou a ter 3.500 pacientes moradores. Foi realmente o auge do número de moradores na unidade. Era um hospital referência do estado de São Paulo. Hoje, nós temos tão somente 189 pacientes moradores. Porque na década de 70, em relação à doença, descobriu-se alguns tratamentos inovadores e os pacientes passaram a ter a liberdade de sair do hospital. Hoje nós só internamos os pacientes que por uma forma ou outra saíram de alta e hoje estão retornando por uma dificuldade social ou por uma dificuldade de tratamento em regime ambulatorial. A hanseníase, antigamente chamada de lepra, é uma doença infecto-contagiosa provocada por uma bactéria chamada Mycobacterium leprae, tá? De tempo de incubação longo, chega de 3 a 5 anos, mas tem relatos de até de 20 anos. É uma bactéria que provoca alterações na pele, no sistema nervoso periférico, pode atingir órgãos internos e atualmente o tempo de tratamento é de apenas 1 ano, de 6 meses na forma não contagiosa e de 1 ano na forma contagiosa. Ela provoca alteração de sensibilidade na pele, tá? Provoca manchas que devem ser sempre avaliadas por um dermatologista. Qualquer alteração de sensibilidade, perda de pelo em qualquer região do corpo deve procurar o centro de saúde mais próximo de sua casa para avaliar a sensibilidade térmica, que a gente vê por água quente e fria, sensibilidade dolorosa, que a gente vê com uma agulhinha, e a sensibilidade tátil, que a gente vê com algodão. Então, é um exame muito simples, requer pouco tempo do profissional, só que tem que ser um exame do corpo inteiro, da cabeça aos pés. A bactéria, ela precisa de ficar em regiões frias, próximas dos nervos. Então, ela ataca os nervos dos braços, das pernas, fica localizado na bolsa, que a gente chama de escroto. Então, ele é armazenado nessas regiões. A bactéria gosta dessas regiões, que são regiões mais frias do organismo. Ela é transmitida pelo contato íntimo, por gotículas que saem na conversa. Para a gente ter uma ideia, em 10 minutos são eliminadas mais de 100 mil bactérias. Então, as pessoas de contato íntimo, os familiares dessa pessoa é que estão mais sujeitos à transmissão da doença. Então, a hanseníase é uma doença, como eu falei, de evolução muito prolongada. Então, às vezes o paciente vai num churrasco e se encosta na churrasqueira, ele se queima e não sente, ele só vê a bolha. Então, é muito importante qualquer alteração na pele da pessoa, principalmente manchas sem cor e que perde o pelo e que não tem, a pessoa passa a mão ou não sente sensibilidade nenhuma naquele local, procurar a unidade básica de saúde mais perto da sua casa para ser encaminhado por um dermatologista. Então, a hanseníase é uma doença que tem um estigma já de muito tempo. Tem relatos que as pessoas que eram portadoras de hanseníase tinham que andar com um sininho e aonde elas andavam, aquele sininho tocava e as pessoas se afastavam dela. O preconceito social é muito grande. Tanto é que nós mudamos a palavra lepra para hanseníase, tá? Nós tentarmos tirarmos esse preconceito social. A hanseníase, infelizmente, é uma doença que mostra a pobreza dos países. Nós somos o segundo país do mundo em hanseníase, a primeira é a Índia. Enquanto nós tivermos um esgoto a céu aberto, pessoas sem educação e pessoas com dificuldades de chegar
ao médico, nós teremos pacientes com hanseníase. Então é fundamental a educação e o investimento em saneamento básico, em alimentação, em orientação desses pacientes. Sopra em mim, Santo Deus, livres. Nós temos que ter alegria quando passarmos por provas. Flua em mim, Santo Deus, acende a chama dentro em mim. Leila, também tem aquele caso das pessoas que têm problemas, que foram machucadas no passado. Ela tem dificuldade também de se relacionar com as pessoas. A pessoa, quando foi machucada, né, ela está doente emocionalmente, ela tem dificuldade, sim, de aceitar o outro, de olhar para o outro. É como se ela estivesse em posição de defesa, sempre se defendendo, sempre achando que ela vai ser machucada novamente. Então, ela não sabe o que esperar do outro, porque essa pessoa que foi machucada, né, por algumas razões no passado, pelos próprios pais, ou por, às vezes, algum abuso na infância, né? Abuso tem várias formas de abuso. E ela é machucada, ela acaba vivendo numa posição de defesa. Então ela tem dificuldade de se aproximar do outro, porque ela sempre vai achar que ela vai ser machucada novamente. Então o outro soa para ela como uma ameaça. Aí vem a dificuldade da aproximação, né? De ter um relacionamento com o outro. Às vezes a pessoa nem falou nada de ruim, mas a pessoa já está achando que é aquilo, exatamente. Né? Ela própria já se sente discriminada, né? Ela própria já acaba se isolando e achando que todos estão contra ela, que as pessoas vão fazer alguma coisa para machucá-la. Então ela sempre vai para a posição de defesa. Mesmo que o outro não faça nada, não falou, às vezes, por mal, né? Mas ela sempre vai receber como pedradas, né? Como se alguém estivesse atacando, como ataque contra ela. Tem uma passagem na Bíblia que fala bem isso, né? Que é a mulher que foi pega em adultério, e os fariseus da época, que eram, na verdade, os homens mais religiosos da época, trouxeram aquela mulher para Jesus dizendo que era necessário apedrejá-la. E aí, Jesus olha para eles perguntam: Jesus, o que o senhor acha? Tem que apedrejar ou não? Porque se Jesus dissesse não, ele iria contra Moisés, a lei, que eles tinham que viver. E se ele dissesse sim, ele também não estaria mostrando o Deus de misericórdia, que perdoa os pecados. Então, Jesus baixou, começou a escrever no chão e disse: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então, é muito, muito significativo isso, porque os próprios religiosos da época não entendiam quem era Deus. Eles, na verdade, estavam mais em cima de uma lei do que, na verdade, um conhecimento mais profundo de quem Deus realmente era. E Deus preferia misericórdia do que apontar dedos, do que discriminar alguém. E Jesus traz, então, esse viés, esse novo lado, para que eles entendam: não, Deus não quer isso. E aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Isso, muitas vezes a pessoa, ela se vê no outro. Alguma coisa que está dentro dela, que machuca, o que a faz sofrer, o que não a faz feliz, né? Ela vê no outro e isso causa um certo mal-estar. Muitas vezes a gente discrimina o outro por aquilo que a gente vê, que a gente tem, a gente se vê no outro, né? E isso causa algo que não é bom. Então pode ser isso que tenha acontecido lá, né? Além de ser reforçado pela lei. Exatamente. De qualquer forma, eles não eram santinhos, né? Mas interessante essa passagem que você falou. Jesus é maravilhoso. Ele deu ali uma lição maravilhosa para nós hoje de misericórdia, de amor e empatia. O que está faltando hoje. Empatia é se colocar no lugar do outro
Ninguém ali se pensou que eles também poderiam pecar, aquele tipo de pecado, ou qualquer outro pecado. É falta de empatia mesmo, de se colocar no lugar do outro. E Jesus deu uma lição maravilhosa, né? De amor, de misericórdia, que é o que está faltando hoje, né? Essa empatia, olhar para o outro com misericórdia, se colocar no lugar do outro. Aconteceu com ele, poderia ter sido comigo, pode acontecer comigo, né? Mas as pessoas preferem discriminar, isolar o outro, e sem pensar em si mesmo, né? Sem pensar que poderia acontecer comigo, quer dizer, a falta de se colocar no lugar do outro mesmo, a falta de misericórdia para com o outro, de amor. Tá certo. Meu nome é Aline, eu sou de Minas Gerais e eu queria contar um pouquinho do meu testemunho, né, um pouquinho da minha vida. E quando eu tinha 5 anos de idade, eu fui praticamente um pouco que rejeitada pela minha mãe. Ela me abandonou com meu pai, eu e meus irmãos, e meu pai era alcoólatra. Nesse período de tempo aí que eu fiquei com meu pai, aos 10 anos ele faleceu por causa do alcoolismo. E eu fiquei com os meus irmãos, minha mãe voltou para casa novamente. E depois disso, aos 13 anos de idade, eu descobri que eu tinha uma doença que chamava epilepsia, como todos conhecem hoje em dia. E quando eu descobri essa enfermidade, os médicos me desenganaram, falaram que totalmente eu viveria o resto da minha vida dependendo de remédio. Se eu parasse, eu iria falecer. E eu tive que parar de estudar por causa dessa enfermidade, eu tive que parar de jogar bola. Eu era uma pessoa que gostava muito de dançar, eu tinha um grupo de dança, eu dançava em bandas, eu tinha sonhos pela frente. Eu tinha um futuro que eu queria chegar, ser alguém na vida. Vim de uma família muito pobre, então eu queria dar um conforto para minha família. Mas aí, através dessa enfermidade, foi algo que me trouxe a conhecer e ver quem é Jesus de verdade. A minha amiga, chamada Raquel, é uma vizinha minha, ela sempre falava comigo: Aline, vamos para a igreja, quem sabe, né, lá Deus pode te curar. Enfim, sempre me falava, mas eu era de uma família muito católica, apostólica, romana, então a gente tinha um preconceito muito grande com relação aos crentes que se diziam, né, crentes, aos evangélicos, e eu nunca quis pisar em uma igreja evangélica. Mas de tanto ela insistir comigo e por causa daquela enfermidade que eu estava, certo dia eu fui para a igreja evangélica. E ali, quando eu entrei naquele lugar, algo diferente aconteceu. Tinha muitos jovens naquela igreja. Aquela igreja me recebeu, todas as pessoas me recebeu de uma forma muito motivadora. Todos me abraçavam, beijavam. Aquilo ali para mim era algo anormal. Não é em qualquer lugar que se encontra pessoas que abraçam, que você é realmente acolhido de verdade. E ali eu me sentia assim nessa igreja. Eu me sentia acolhido de verdade. E com o passar dos dias indo nesta igreja, porque eu me apaixonei desde o primeiro dia que eu entrei nesta igreja, e me apaixonei pelas pessoas, me apaixonei pelas músicas, me apaixonei por tudo que eu encontrei naquela igreja. Desde aquele dia então, a minha vida começou a mudar. Passou alguns meses, 2, 3 meses naquela igreja, e um missionário daquela igreja sentou comigo em uma praça. E ele falou comigo, nessas exatas palavras, que se eu aceitasse Jesus na minha vida de verdade, Ele é o dono da cura, Ele poderia me dar a vida de novo, Ele poderia me curar daquela enfermidade. E foi essa enfermidade que me trouxe para Jesus. Naquele dia, então eu vi um motivo de continuar a viver de verdade. Eu vi um motivo de fazer com que minha família parasse de sofrer por causa daquela enfermidade. Porque a gente vivia dependendo de ajuda de pessoas com cestas básicas, porque não tínhamos condição financeira de arcar com o meu tratamento. Então, Deus fez as coisas certas na hora certa. E aos 16 anos foi esse período, né? 3 anos eu sofri com essa enfermidade, aos 16 anos conheci então essa igreja e conheci esse Jesus tão lindo e maravilhoso. Quando eu fui para a igreja, a minha família, como era muito católica, a minha mãe, ela não queria que eu fosse. E quando eu me decidi a batizar, ela me colocou para fora de casa.
Ela mandou eu ir embora de casa. Ela disse que não era aquilo, que nós tínhamos uma religião e que não era aquilo que ela tinha para mim, para nós. E com muita ira, né, ela me colocou para fora de casa, mas eu não fui embora. Eu fui persistente, eu fiquei em obediência, comentei com o meu pastor da igreja, ele falou para mim ficar e cumprir aquilo que a Bíblia fala, que é obedecer seu pai e sua mãe. E ali eu tinha só minha mãe e eu obedecia a ela. Então, quando ela falava para mim não ir na igreja, eu não ia na igreja, eu obedecia a ela a todo momento e fui mudando o meu comportamento com ela. Eu era uma filha que às vezes desobedecia bastante, mas eu fui mudando o meu relacionamento com ela, eu fui mudando sempre, mesmo querendo, com muita vontade de ir aos cultos, ir à igreja, buscar esse Jesus tão lindo. Eu fui abrindo mão disso, ficando em casa com a minha mãe, cumprindo os meus deveres domésticos, ajudando ela na casa, enfim, fiquei ali obedecendo ela e por uns 2 anos mais ou menos, assim foi a minha vida. Ficava, quando ela deixava eu ia na igreja e ali eu conquistei a minha mãe e aos poucos eu fui conquistando a confiança dela. E certo dia tinha uma célula próxima de casa, uma reunião no lar próxima de casa, eu convidei a minha mãe para ir e ela foi nessa reunião. E ela apaixonou também, gostou muito, porque afinal de contas ela não estava em uma igreja evangélica, ela estava em uma casa ouvindo a palavra de Deus. E ali começou a transformação da minha família, né? Eu ganhei a minha mãe como meu testemunho ali e através daquele momento ali também fui curada por Deus. E através da minha cura eu trouxe a minha mãe, trouxe os meus irmãos e todos hoje estão firmes na presença de Deus. Hoje são apaixonados com esse Jesus. Eu resgatei a minha família, mas no início eu tive realmente grandes dificuldades com relação à questão da religião que entrou na minha família. E esse não é um preconceito, a gente tira a conclusão antes, né, do momento. Então, no início foi uma rejeição da minha própria família. Eu não podia ir na casa da minha avó, eu não podia ir na casa das minhas tias, porque eles falavam, a crente está chegando. Então foi muita rejeição da minha família por causa da religião em si. E Jesus não é uma religião. Jesus é o Senhor e Salvador da nossa vida, né? Não é a religião que nos leva para o céu, não é uma religião que nos salva, mas sim o Senhor Jesus. E hoje a minha família compreende que esse Jesus, assim como me curou e sou exemplo na minha família de um testemunho de cura, de milagre, que todos viram meu sofrimento, mas hoje eu estou aqui para dizer e que hoje eu tenho uma família abençoada, graças a Deus. E agora nós vamos ver o que diz a palavra de Deus através do pastor Fábio Alves, nosso amado irmão. Nós estamos aqui nesse momento para conversar um pouco com você a respeito desse fenômeno da internet, que é um fenômeno de globalização, mas que também tem sido na vida de muitas pessoas um fenômeno de solidão. É fato e é inegável que a internet é um fenômeno que revolucionou e continua revolucionando a vida no mundo. Hoje é difícil pensarmos numa vida sem estarmos conectados, sem termos esta proximidade virtual tão importante para as relações interpessoais. É fato que a internet, ela transformou hábitos e costumes, todavia paira sobre nós, e creio que sobre você, uma indagação. Ela aproxima ou afasta as pessoas umas das outras? Como os lares de hoje, comparados ao do passado, vivem? Naquela época, você lembra bem, não havia internet. As relações interpessoais, elas eram físicas, elas eram pessoais de fato, reais. Nós nos víamos, nós visitávamos, as pessoas viviam nas nossas casas. O contato que nós tínhamos à distância era através de cartas. Hoje não. Hoje estamos conectados através das redes sociais, mas é relevante em virtude de muitas pessoas solitárias refletirmos sobre esse meio de comunicação e sobre os benefícios e os prejuízos que eles trazem para a pessoa, para mim, para você, para tanta gente que está por aí quase que viciado na internet e por isso se isolando,
Tem os que defendem a internet, defendem essa união dos povos, onde ideias são expostas, a troca de informações diversas. Agora, tem aqueles que dizem que muitas pessoas se conectam à virtualidade, mas deixam de existir na realidade. E isso é algo para pensarmos, para refletirmos. Na verdade, nessa era de globalização da internet, muitas pessoas estão plugadas 24 horas. Tá? Elas, no fim, terminam por ficar solitárias, porque o que elas têm diante delas é um equipamento, um computador, um tablet, um celular, mas não tem aquele calor humano, não tem aquela relação íntima, aquela relação física que é fundamental para a formação do nosso caráter. O nosso caráter, ele é formado através das relações que nós temos interpessoais, através daquilo que nós recebemos no convívio, no olhar cara a cara, no conversar com as pessoas, no ver as expressões. E no computador nós não temos muito isso. A essência do relacionamento é estar frente a frente com a pessoa. Não é verdade isso? É estar frente a frente, é olhar nos olhos dela, é poder conversar com ela, poder abraçá-la, é poder ver as suas expressões. Tudo bem, hoje com a tecnologia nós podemos ver até a expressão da pessoa, mas tudo é muito artificial, tudo é muito distante. E é isso que me traz uma certa preocupação, e é fato que isso tem trazido problemas. Pessoas tímidas, por exemplo, diante da tela de um computador, ela se solta, ela cria um perfil, ela cria uma imagem que nem sempre é a verdadeira. Ela faz lá a figura dela, ela é extrovertida virtualmente, mas pessoalmente ela é mais solitária. E nós temos visto, você tem visto tantos problemas resultantes desse vício na internet. A internet, as redes sociais passam a ser uma espécie de droga para as pessoas, fazendo elas ficarem 24 horas plugadas. Nós vemos, outro dia eu fui no restaurante com a minha família, foi até uma cena engraçada, se não fosse trágica, de ver uma mãe e uma filha, as duas jantando juntas, cada uma com o seu celular nas redes sociais. Eu pude perceber, porque estavam na mesa ao lado e não conversavam durante cerca de 1h30, 2 horas que eu estava com a minha esposa, com a minha filha. Eu observei aquela mãe e filha, elas não conversavam entre elas, ficavam conversando com outras pessoas, ali no WhatsApp, do Face, um silêncio entre elas. É isso que tem acontecido na maioria dos lares, e é isso que nós temos que tomar cuidado, porque a internet aproxima cada um de pessoas que estão do outro lado do mundo, mas distanciam aqueles que estão debaixo do mesmo teto. É um paradoxo. Ao mesmo tempo, a internet liga o mundo às pessoas, ela isola as pessoas do mundo próximo, daquele mundo que nos forma, daquele mundo que nos transforma, daquele mundo que nos faz sentir gente. Aquele mundo que nos valoriza, que nos ensina, que nos disciplina, não tem mais isso. Não há mais esta relação. E aí nós nos perguntamos o que fazer. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que é regra para todas as áreas da vida, ela tem ensinamentos para todas as áreas da vida, traz também ensinamentos sobre relacionamento, ensinamentos importantes. Dentre esses ensinamentos tem uma história, e Jesus contou uma parábola certa vez para um líder religioso que veio questioná-lo a respeito da ida para o céu, a respeito da caminhada para o céu. E Jesus, para ilustrar esta verdade, contou uma parábola. É aquela que na Bíblia é intitulada Parábola do Bom Samaritano. Esse texto está registrado no Evangelho de Lucas, a partir do versículo 25, e eu quero ler esse texto para você. Lucas, capítulo 10, versículo 25 em diante. Um dia,
um especialista da lei veio para pôr Jesus à prova, fazendo a seguinte pergunta: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: O que diz a lei de Moisés a respeito? E ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Você respondeu corretamente, disse-lhe Jesus. Faça isso e viverá. Mas o homem queria justificar-se e por isso perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus respondeu com a seguinte história: Certo homem fazia uma viagem descendo de Jerusalém para Jericó e foi atacado por bandidos. Eles tiraram suas roupas, bateram nele e o deixaram caído, quase morto, ao lado da estrada. Por acaso, passou ali um sacerdote. Quando ele viu o homem caído ali, atravessou para o outro lado da estrada e passou de longe. E assim também passou um levita. Quando chegou ao lugar e viu o homem, também deixou o homem caído ali. Porém veio um samaritano e quando o viu, sentiu grande pena dele. Ajoelhou-se ao lado dele, o samaritano derramou vinho e óleo nas feridas e fez curativos. Depois, colocou o homem em seu jumento e levou-o até uma hospedaria onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou ao dono da hospedaria 2 moedas e disse a ele: Cuide dele, quando eu voltar, pagarei o que você gastar a mais com ele. Ora, qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem que caiu na mão dos bandidos? O especialista da lei respondeu: Aquele que mostrou misericórdia por ele. Então Jesus disse: Correto, agora vá e faça o mesmo. Esse texto mostra que a Bíblia, na sua essência, trata de relacionamentos com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Normalmente, essas relações ocorrem no âmbito familiar, educacional, social, institucional e profissional. E tudo hoje imerso no mundo virtual. Se as relações interpessoais são saudáveis, resultarão em harmonia, paz, avanço, progresso, etc. Mas, havendo incompatibilidade, atritos, conflitos ou afastamento, o resultado final é a estagnação, agressão, solidão, frustração, depressão ou alienação. Pois nas relações interpessoais são evidenciadas as maneiras e os modos como tratamos os outros, todos os indivíduos à nossa volta e nossos valores e propósitos. Aqui no texto de Lucas, vemos Jesus dialogando com certo intérprete da lei e quando, de maneira capciosa, fora indagado acerca da vida eterna, conta-lhe uma parábola, mostrando o valor do amor ao próximo e de como a prática desse amor é identificada no dia a dia. Imaginemos que toda a nossa vida transcorra numa estrada. E as demais pessoas que percorrem esta mesma estrada são alvos do nosso tratamento. Ora, só há 3 maneiras de lidarmos com os companheiros de viagem, os transeuntes dessa estrada. Nós temos a via acidental, a via marginal e a via direta. Nos versos 30 e 31 do texto do Evangelho de Lucas, nós vemos a via acidental, que é o tratamento casual, fortuito, imprevisto, porque não é essencial, é um acidente, nem é importante. O sacerdote, que era o líder religioso da época, o intermediário entre Deus e o homem, ele descia de Jericó, como o texto nos diz, casualmente. No grego traduz-se por acaso, socialmente ou acidentalmente. Não deu nenhuma importância ao seu próximo que estava ali caído, ferido. Os escrúpulos religiosos, o egoísmo exacerbado, o impediam de fazer o bem. Agora, no verso 32, nós vemos a via marginal,
Como o vocábulo já expressa, esse é um tratamento feito à margem. É anormal e divergente. O levita, que era o líder da liturgia, o líder religioso, ele encontrou acidentalmente com o seu próximo espancado e teve uma atitude semelhante ao do sacerdote, uma atitude de indiferença. Ele passou ao largo. Acidente, nós procuramos nos afastar, nos desviar, ninguém gosta de acidente. Esse foi o comportamento. Mas, a partir do verso 33, nós vemos aquilo que podemos chamar de via direta nos relacionamentos. É o tratamento direto, franco, claro, sem rodeios ou subterfúgios. É o relacionamento da empatia, da autodefinição com o próximo. O relacionamento, como costumo falar, outrocêntrico, onde o outro é o centro. Nós vemos isso na atitude daquele samaritano. Essa foi a maneira de agir desse terceiro personagem da parábola de Jesus. Ele viu aquele homem caído, ele teve compaixão dele e ele se relacionou com ele de maneira clara, direta, onde ele fez um desvio na sua caminhada. Quando nós temos um relacionamento direto com as pessoas, nós precisamos focar esta pessoa e talvez mudar o nosso rumo por isso, colocando a outra pessoa como centro, como o objeto, ou melhor, o personagem mais importante naquele momento, naquela situação. E cabe aqui uma pergunta para você: qual desses 3 tratamentos nós dispensamos às pessoas que estão próximas nessa estrada que chamamos de vida? De que maneira você trata as pessoas, como você se relaciona com elas? A maneira como nós nos relacionamos mostra quais são os nossos valores. E na Bíblia Sagrada, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, nós vemos o valor de Deus, o valor que Ele dá para mim, para você, para cada ser humano. Esse texto tão conhecido pelos cristãos diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós vemos aí evidenciado nesse texto esse amor de Deus e esse relacionamento direto que Ele estabeleceu com a humanidade, comigo, com você. Ele deu o seu Filho unigênito para morrer no nosso lugar, algo direto, focando o indivíduo. Eu gosto sempre de falar que Jesus não morreu por multidões, Jesus não morreu por muitas pessoas, Ele morreu por indivíduos. Ele morreu por mim, Ele morreu por você. Isso é relacionamento. Tal como esse samaritano nessa parábola, relacionamento direto, que foca o outro, que busca a ajuda do outro, que busca abençoar o outro. Que você possa entender isso, que você possa crer nesse Deus que te ama diretamente e que você possa reproduzir isso, amando as pessoas, tendo um contato olho no olho, abraço, junto, um contato físico, um contato emocional e um contato espiritual. Que Deus abençoe você. Leila, o que você gostaria de dizer para o nosso pessoal que está nos acompanhando aqui? Olha, dá uma palavra para eles a respeito de que nós falamos. Bom, eu queria dizer que tudo que foi dito aqui a respeito da sociedade que está doente, a falta de amor, de afetividade, de empatia, a maneira como os filhos, as crianças estão sendo ensinadas para a competitividade, isso cria uma distância entre as pessoas, né? Uma falta de amor, de relacionamento afetivo. Ainda dá tempo. Os pais poderiam ensinar seus filhos diferentes. Ao invés da competitividade, ensinar o amor, mostrar mais o relacionamento que a gente poderia, né, o amor que a gente deveria ter com as outras pessoas, a educação, a maneira de tratar o outro, o se importar com o outro, o acolher, né, o acolhimento. E educar, sim,
para realmente, porque a vida está aí e cobra da gente, né, que a gente seja, para entrar no mercado de trabalho, a educação, a escola, tudo isso é muito importante. Mas, em primeiro lugar, os pais amarem seus filhos e ensinar a amar o próximo. Puxa, depois de toda essa palavra, faz com que a gente realmente reflita sobre a nossa vida. Reflita sobre nosso relacionamento com Deus. Se nós estamos sendo sensíveis ao que Deus fala. Se não estamos, por que não estamos? Será que existe algum pecado que nós precisamos confessar? Para que isso seja quebrado, para que você volte a ter a sua comunhão tranquila, intimidade com Deus. E por que será que você não se aceita como você é? Você tem recebido desse amor de Deus que excede todo entendimento? O amor de Deus, ele excede esse entendimento, o entendimento humano. Ele é incondicional e ele nos ama do jeito que nós somos. E é tão estranho que a gente não consiga se amar como ele nos ama, porque nós achamos que somos talvez melhores que Deus. Eu não sei, se Deus nos ama como nós somos, nós podemos nos amar como somos também. E por outro lado, amar as pessoas que estão perto de nós. Essas pessoas precisam ser amadas, ser abraçadas, serem tocadas e principalmente ouvir também do amor de Deus na vida delas. Então vamos fazer a nossa parte. Deus, Ele quer que você o ame em primeiro lugar, mas que você ame as pessoas também. Então pode usar a internet, pode usar as coisas, mas as pessoas não são coisas. As pessoas são pessoas preciosas aos olhos de Deus. Ainda que elas sejam pessoas difíceis, são pessoas preciosas aos olhos de Deus. E nós temos que melhorar nesse ponto. Por isso eu quero agora fazer uma oração com você. Para que Deus nos ajude, primeiro a amá-lo, depois a amar a nós mesmos e amar também ao próximo. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero orar agora por todas essas pessoas queridas que estão aqui ouvindo esse programa, assistindo esse programa, e pedindo a Deus que a Tua misericórdia os alcance, que o Teu amor os alcance nesse momento, porque o Senhor veio para amar o mundo. O Senhor enviou Jesus ao mundo por amor. Pai, nos ensina a Tua essência, que é amar as pessoas, ser sensíveis a elas e ao Senhor em primeiro lugar. Te peço em nome de Jesus, o Senhor nos ensine a ser esse amor fraternal, esse amor ágape também, esse amor para amar, Deus amado, as pessoas com o amor que vem do Teu coração. Eu te peço em nome de Jesus, quebra agora toda a insensibilidade e nos faz parecidos com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Não te abandonarei, em tua mesa eu sentarei, contigo eu cearei, pois eu sou teu Deus e eu tenho o melhor pra ti. Na tempestade que eu vou te adorar, vou te buscar, eu vou te louvar, Senhor. Nada vai me impedir de te adorar, te adorar, eu vou te adorar. Na tempestade
vou te adorar.